O garçom fica chocado quando o menino negro que humilhou se revela filho do milionário. Era uma tarde ensolarada na cidade costeira de Mar Azul e o restaurante Vistas do Mar estava repleto. O aroma de pratos sofisticados dançava no ar, misturando-se com o som das ondas quebrando nas pedras. Lucas, um garçom de 28 anos, movia-se entre as mesas com agilidade, mas seu coração estava pesado. Ele precisava sustentar sua família. A luta diária deixava marcas em seu rosto, e os olhares desdenhosos dos clientes ricos o feriam mais que qualquer trabalho duro. Naquela mesa, ao fundo, Tiago, um jovem de 20 anos, sorria arrogante ao lado de seus amigos. Com suas roupas de grife e olhar de superioridade, ele parecia a personificação de tudo que Lucas desprezava. O jovem riu alto, seu tom venenoso ecoando. Olhem só o garçom. Acha que vai ser promovido um dia? As risadas dos outros se misturaram, e um nó se formou na garganta de Lucas. Ele respirou fundo, tentando ignorar, mas era difícil. O desprezo de Tiago não era novo. No fundo, Lucas sabia que o jovem era apenas um reflexo da vida que sempre sonhou evitar. Mas aquela tarde traria uma reviravolta inesperada. Entre os comentários maldosos, Tiago, em um momento de vulnerabilidade, desabafou. Certa vez, meu pai me disse que se eu não atendesse às expectativas dele, tudo que tenho pode acabar em um instante. É um fardo pesado. Segundo, o olhar de Tiago se suavizou, e Lucas viu a dor que perseguiu o jovem rico. Mas, nesse instante, sua raiva era maior que a compaixão. As palavras de Tiago ficaram ecoando. Seria ele mesmo uma vítima, aprisionada em sua vida de privilégios? Lucas se perguntava, se sentindo confuso. A conexão se formava ali, uma linha tênue entre o desprezo e a empatia. Mas a dor da humilhação ainda pesava em seu coração. Nos dias seguintes, uma amizade estranha começou a florescer em meio ao caos do restaurante. Lucas e Tiago trocavam olhares furtivos e conversas rápidas. Mas a situação se tornava cada vez mais complicada. Sérgio Almeida, o pai de Tiago, um milionário temido na cidade, sempre observava tudo, de longe. Ele não aceitava que seu filho passasse tempo com alguém da classe baixa. Certa noite, depois do expediente, Sérgio confrontou Lucas. Com uma voz fria como aço, ele disse: "Se você se aproximar mais do meu filho, eu vou acabar com sua vida." O coração de Lucas disparou. O peso da ameaça era mais real que as humilhações constantes de antes. As palavras de Sérgio ecoavam como um sino de alerta. Lucas se viu em uma encruzilhada. Deveria buscar vingança contra Tiago por tudo que ele havia feito? Ou entender a dor profunda que esse garoto também carregava? O passado do pai de Tiago começava a emergir, revelando segredos obscuros que ligavam suas histórias de formas surpreendentes. Com cada dia que passava, Lucas sentia que suas escolhas se tornavam mais críticas. Um acontecimento inesperado reuniria os dois novamente, forçando-os a encarar a verdade sobre si mesmos. O futuro de ambos estava em jogo e a dúvida pairava no ar. O que aconteceria com essa amizade improvável? E mais importante, conseguiriam superar os laços que os prendiam a um destino sombrio? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí já. Que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A confusão em torno da amizade improvável de Lucas e Tiago aumentava. Eles trocavam palavras silenciosas, mas suas vidas eram tão diferentes que parecia um milagre que pudessem se entender.
Entretanto, algo estava prestes a mudar radicalmente. Uma noite, enquanto Lucas limpava as mesas, um grito estridente rompeu a atmosfera calma do restaurante. Sérgio Almeida, o pai de Tiago, estava lá, e sua expressão era de pura raiva. Ele apontou para Lucas e, com uma voz trovejante, gritou: "Você, fique longe do meu filho." O restaurante inteiro parou. O silêncio era quase palpável. Lucas sentiu um frio na barriga. O coração acelerou. Ele já tinha ouvido a ameaça antes, mas agora ela era real, e todos estavam assistindo. Tiago, que estava sentado à mesa, levantou-se abruptamente, a face em um misto de choque e preocupação. "Pai, para, não faça isso!" Ele implorou, a voz tremendo. Os amigos de Tiago olhavam com um misto de curiosidade e temor. E antes que Lucas pudesse se afastar, Sérgio avançou, quase invadindo seu espaço pessoal. "Eu vou proteger meu filho de pessoas como você!" Ele rugiu, com a respiração pesada. O garçom sentiu um nó na garganta, mas ao invés de dar um passo para trás, Lucas se manteve firme. "Tiago não é uma propriedade sua," ele respondeu, tentando manter o tom calmo, mas sua voz traiu seu medo. A tensão era eletrizante, e os olhares dos clientes quanto a eles se tornaram um manto pesado sobre os ombros de Lucas. E aí, algo que ninguém esperava aconteceu. A porta do restaurante se abriu abruptamente. Uma mulher entrou, ofegante, e todos a reconheceram instantaneamente. Era a mãe de Tiago, mas a expressão dela estava distante, como se ela carregasse um peso insuportável. "Tiago, você precisa ouvir isso!" ela gritou. O ambiente estava em choque. Todos se perguntavam o que poderia ser tão urgente. O silêncio foi quebrado quando ela se aproximou da mesa. "O seu avô, o verdadeiro patriarca da família, está muito doente. Ele quer que você volte para casa. E há algo mais, algo que você precisa saber." A tensão no ar se transformou em um desfile de murmúrios nervosos. Lucas sentiu o coração disparar. Por um momento, a situação pareceu surreal. "Ele não é quem você pensa que é," a mulher exclamou, a voz tremendo. "Ele está escondendo segredos sobre o passado da nossa família. Segredos que podem mudar tudo o que você acredita sobre nós, Tiago." O rosto de Tiago ficou pálido. A confusão tomou conta do ambiente. O que ela queria dizer? O que poderia ser tão aterrorizante, tão devastador? Lucas, agora paralisado diante daquela revelação chocante, sentiu sua própria vida cheirar a fumaça de uma nova alvorada. O desprezo que ele sentia por Tiago começava a vacilar. As palavras da mulher ecoavam como um sino de morte, e todos os olhares se voltaram para o jovem que até então havia sido apenas um arrogante. "Segredos? Que segredos?" Tiago ofegava, já visivelmente desesperado. A mãe dele hesitou, e a sala mal podia respirar. Lucas podia sentir a tensão se intensificando, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar. O seu avô fez coisas terríveis, e mais do que isso, ele tem um passado ligado à sua vida, ao que você se tornou. Você pode ser mais do que essa imagem que todos criaram. Ela gritou, e a incredulidade tomou conta da sala. O que isso significava para Tiago e para Lucas? Um sentimento novo começou a surgir em Lucas. A raiva inicial começava a dar lugar a uma sutil sensação de compaixão. Como eles podiam ter sido tão rápidos em julgar uns aos outros? Mas antes que ele pudesse pensar mais, o choque coletivo ressoou na plateia. O futuro deles estava em jogo. Os fios que ligavam suas vidas agora se entrelaçavam de uma forma inesperada. O que aconteceria a partir dali? O que mais estava escondido sob a superfície? E qual seria a verdadeira natureza de Tiago, do pai dele e até mesmo de Lucas? As perguntas pairavam no ar, pesadas como chumbo, enquanto a noite se tornava um palco para o desfecho de um drama ainda mais profundo. O ar estava tenso, quase insuportável. O olhar de Tiago se perdia entre a fúria do pai e a confusão da mãe. A sala estava em absoluto silêncio, e cada segundo que passava
parecia mais longo que o anterior. Lucas sentiu o coração acelerar, um compasso frenético que batia nos ouvidos. Aquela revelação da mãe de Tiago pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Segredos? Que segredos? A voz de Tiago soava aflita, como se ele estivesse tentando entender a realidade que se desmoronava ao seu redor. Lucas não sabia se devia se afastar ou se aproximar. Meio ao caos, algo o puxava para perto, como se ele fosse parte dessa tempestade emocional. O tempo parecia estagnar enquanto os murmúrios cresciam. Tiago, você precisa saber, a história do seu avô não é apenas sobre riqueza. Ele cometeu crimes, coisas horríveis, coisas que podem estar ligadas a você. A mãe dele dizia, a voz carregada de uma dor que clamava por alívio. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca. Lucas sentiu um arrepio, uma sensação estranha que subia pelas pernas. Seus próprios segredos pareciam pequenos diante do peso da revelação. Então, como se o universo tivesse conspirado para intensificar o drama, algo ainda mais insano aconteceu. Um barulho estrondoso soou do fundo do restaurante, e as luzes piscaram. A porta se abriu de forma abrupta, e um grupo de homens armados entrou, os rostos escondidos sob capuzes. A cena se transformou instantaneamente em um cenário de filme de ação. O restaurante virou um campo de batalha improvisado. Os clientes gritaram e o caos se instalou. O que está acontecendo? Lucas gritou, sentindo o pânico ocupar seu ser. Ele se virou para Tiago, que parecia paralisado, o rosto pálido. Tiago, corre! Ele gritou, mas as palavras pareciam perdidas no ar. Um dos homens, com uma voz profunda e ameaçadora, apontou para Tiago. Onde está o garoto? Você sabe o que o avô fez. A hora de acerto de contas chegou. A tensão aumentou quando a realidade do que estava acontecendo começou a penetrar a mente de Lucas. Os homens estavam ali por causa da família de Tiago. Algo sobrenaturalmente terrível estava prestes a se desenrolar naquelas paredes. Tiago olhou para sua mãe e suas palavras se tornaram um sussurro desesperado. O que você fez? Era um choque que grinaria nos profundos abismos de suas vidas. Lucas sentiu um nó na garganta. O que mais Tiago não sabia? O que estavam escondendo dele? Precisamos sair daqui. Lucas puxou Tiago, tentando tirá-lo da linha de fogo. Os gritos aumentavam e o clima se tornava cada vez mais insuportável. Mas antes que pudessem se mover, um som ensurdecedor fez com que todos olhassem em direção à entrada. Uma explosão repentina estourou na porta, espalhando faíscas e estilhaços pelo ar. O barulho ecoou como um trovão, e a visão se tornou um borrão de pavor. Ricardo, Tiago, venham! Gritou a mãe de Tiago, puxando o filho em direção a uma saída lateral. As luzes piscavam, e os gritos eram misturados com o som do vidro quebrando. Lucas, em estado de choque, decidiu que não importava mais o passado, as humilhações, os segredos. As vidas deles estavam entrelaçadas de uma forma que nunca poderia ter antecipado. Ele os seguiu, sem saber o que os aguardava. Atrás deles, os homens armados gritavam, e a confusão tomou conta do restaurante. O que ocorria era além de qualquer rivalidade ou classe social. Estava além da compreensão. Lucas sentiu a adrenalina correr nas veias enquanto fugiam, cada um em busca de respostas. E mesmo no meio do horror, uma pergunta ressoava em sua mente. O que mais Tiago não sabia sobre sua própria família? O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto se afastavam do restaurante, com o caos em seus calcanhares, a sensação de que tudo estava prestes a mudar para sempre pesava no ar. A reviravolta estava ocorrendo, e todos eles, sem saber, estavam prestes a ser puxados para um abismo onde a verdade e a traição dançavam uma valsa mortal. O ar estava tenso, quase insuportável. O olhar de Tiago se perdia entre a fúria do pai e a confusão da mãe. Lucas sentiu o coração acelerar, um compasso frenético que batia nos ouvidos. Aquela revelação da mãe de Tiago pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Segredos? Que segredos?
A voz de Tiago soava aflita. Lucas não sabia se devia se afastar ou se aproximar. Estava em choque, mas a adrenalina o puxava para perto, como se ele fosse parte daquela tempestade emocional. E então aconteceu. Uma nova explosão. Dessa vez mais próxima, as portas laterais do restaurante foram arrombadas e mais homens armados invadiram, fazendo o pânico se espalhar instantaneamente. O barulho do vidro quebrando e os gritos transformaram o que antes era um confronto emocional em um verdadeiro caos. Não! O que vocês querem? Gritou uma mulher ao fundo. Mas ninguém estava ouvindo. Lucas, em estado de choque, olhou para Tiago, que estava paralisado, o rosto pálido. Tiago, corre! Ele gritou, mas a voz dele parecia perdida no tumulto. Um dos homens, com um olhar feroz, apontou diretamente para Tiago. Onde está o garoto? Você sabe do que seu avô é capaz. A hora da verdade chegou. A tensão cresceu ainda mais. Um frio percorreu a coluna de Lucas. O que será que Tiago realmente sabia? E que verdade era essa? Tiago, vamos sair daqui agora! Lucas puxou Tiago para se mover. Mas antes que pudessem correr, a mãe de Tiago segurou o braço do filho e, com uma expressão extremamente séria, sussurrou: Tiago, há muito mais em jogo do que você imagina. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que Lucas nunca havia visto. Aquela frase paralisou Tiago. Um silêncio repentino caiu sobre eles. O movimento frenético ao redor parecia parar por um instante. Lucas notou que todos os olhares estavam fixos na mãe de Tiago. O que ela queria dizer? Com a voz tremendo, ela continuou: a verdade sobre seu avô e sobre você, Tiago. Você não é apenas um herdeiro. Você tem uma conexão com tudo isso que vai além do que você pode compreender. Lucas sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo? Os murmúrios de assombro cresciam na sala. Então, de repente, Tiago olhou para Lucas. Um misto de medo e compreensão em seu olhar. O que isso significa? Ele sussurrou. A mãe dele. Então se voltou para os homens armados, que olhavam da entrada, e com uma confiança surpreendente gritou: Se for preciso, eu revelarei tudo. Ele precisa saber a verdade. Foi como se uma bomba tivesse estourado. Todos estavam em choque. A ideia de que Tiago poderia ter algo a ver com as ações do avô, algo sombrio, deixava todos inquietos. Lucas mal conseguiu processar tudo. O que afinal Tiago herdaria? E por que a mãe dele estava disposta a expor aquilo agora? No meio desse caos, antes que alguém pudesse reagir, um dos homens avançou, aumentando a tensão no ar. Nós não temos tempo para isso. O avô de Tiago fez inimigos perigosos, e você precisa mantê-lo a salvo, ou todos nós pagaremos a conta. O grito da mulher ecoou na sala. O seu avô está envolvido em algo muito maior, Tiago. Você e ele estão conectados de uma forma que eu temia ser verdade. Seu destino está entrelaçado com o passado dele. A sala inteira parecia redesenhar a narrativa que todos pensavam saber. Você é mais que um simples herdeiro. Você é parte de algo muito mais sombrio. O ambiente estava em transe, com os murmúrios da multidão se intensificando. As palavras da mãe reverberavam nos ouvidos de Lucas, e ele percebeu que tudo havia mudado. Tiago não era apenas o jovem arrogante que havia desprezado seu trabalho. Havia algo muito mais profundo. Algo que os conectava de forma que ele nunca poderia imaginar. No meio daquele caos, o que aconteceria agora? As vidas de Lucas e Tiago estavam prestes a tomar um rumo inesperado, e a verdade poderia ser a única saída. Mas quais segredos estavam à espreita? E até onde Tiago estaria disposto a ir para descobrir sua verdadeira herança? O ar estava tenso, quase insuportável. O olhar de Tiago se perdia entre a fúria do pai e a confusão da mãe. Lucas sentiu o coração acelerar. Um compasso frenético que batia nos ouvidos.
Aquela revelação da mãe de Tiago pairava no ar como uma bomba, prestes a explodir. Segredos? Que segredos? A voz de Tiago soava aflita. Lucas não sabia se devia se afastar ou se aproximar. Estava em choque, mas a adrenalina o puxava para perto, como se ele fosse parte daquela tempestade emocional. A situação estava tão caótica e qualquer segundo poderia mudar tudo. Então aconteceu. Uma nova explosão, dessa vez mais próxima. As portas da cozinha foram arrombadas, e mais homens armados irromperam com o barulho ensurdecedor. A sala ficou em frangalhos, e um grito de terror ecoou. "Estamos cercados", gritou um cliente, enquanto o pânico se espalhava. O restaurante virou um cenário de desespero, com pratos e copos se quebrando ao chão. Tiago paralisou. "O que vocês querem?" ele perguntou. A voz tão fraquíssima que parecia que não vinha nele. A mãe dele segurou firme o braço do filho, mas a tensão no ar quase explodiu. Um dos homens apontou diretamente para Tiago. "Onde está o garoto? Você sabe do que seu avô é capaz." A hora da verdade chegou. A tensão cresceu ainda mais. Um frio percorreu a coluna de Lucas, que sentia cada célula do seu corpo se enrijecer. "Tiago, vamos sair daqui agora!" Lucas gritou, puxando-o. Mas então, antes que conseguissem se mover, a voz da mãe de Tiago retumbou, sólida. "Tiago, não é só o seu avô que está em perigo. É você. A verdade é que você não é o que pensa ser." Essas palavras foram como um tiro no escuro. Lucas ficou sem palavras. O que isso queria dizer? O que mais Tiago escondia sobre si mesmo? As palavras da mulher ecoavam na mente de todos, fazendo a sala inteira hesitar. Outra explosão, dessa vez mais perto. Lucas viu um brilho metálico. Assim que a poeira se assentou, ele percebeu um dispositivo brilhante na mão de um dos homens. Algo como uma granada. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. Tiago desabou, o pânico estampado no rosto. "O que você quer dizer? Por que estamos aqui?" Sua mãe se aproximou, a expressão decidida. "Tiago, seu avô, não é apenas um criminoso. Ele tem um passado sombrio que envolve você de uma forma que nunca imaginei. Você é parte de um legado que não pode ignorar." Foi como se o chão tivesse sumido. Lucas sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. A ideia de que Tiago estava mais ligado a tudo isso do que poderia imaginar o deixou confuso. Então o homem armado atirou a granada ao chão. O tempo parecia parar, e todos os rostos ao redor congelaram no medo. Não havia mais tempo. O que acontece agora? Tiago e sua mãe estavam em perigo, e mesmo Muca se sentia puxado para aquele abismo. Mas ao invés de um estrondo, um pequeno brilho iluminou a sala, seguido de um arrepiante silêncio. Uma queda de luz, e assim que os instantes se prolongaram, o caos parou. Todos olhavam em volta. O que estava acontecendo? Lucas congelou. Seus pensamentos se agolpam em alguma resistência interna. E, de repente, uma voz familiar ecoou no fundo. O avô de Tiago apareceu. Um homem de semblante sério, cercado por uma aura misteriosa e provocando a curiosidade de todos. "Não se preocupem, estou aqui para resolver isso." E seu olhar fixou-se em Tiago, a intensidade provocando um calafrio. Agora era tudo ou nada. O sentimento de que segredos ainda mais devastadores estavam prestes a ser revelados fervia no ar. O que mais aquela família escondia? E o que a história de Tiago realmente significava? O futuro deles pairava entre um mistério e uma revelação explosiva. A atmosfera estava elétrica, o pânico visível nos rostos de todos. Tiago estava paralisado, seu olhar fixo no homem que acabara de entrar. O avô dele, aquele que havia sido apenas uma figura distante até agora, estava ali, no meio de todo aquele caos. "Eu vim resolver isso", o avô declarou, instantaneamente. Todo o ambiente ficou em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Lucas sentiu um frio na barriga. Como ele poderia resolver isso? As armas levantadas, a tensão pairando, o cheiro da adrenalina no ar. O avô de Tiago
parecia poder controlar tudo ao seu redor, mas algo na forma como ele olhava para o neto deixava claro que havia mais ali do que aparentava. Tiago, escute-me. Você precisa entender que o que vem a seguir pode mudar tudo. Tiago piscou em confusão. Cada célula de seu corpo, clamando por respostas. Os homens armados olhavam para o avô com uma fúria contida, prontos para atacar. "O que você está fazendo aqui?" gritou um deles. O que mais poderia acontecer naquela noite que já estava tão repleta de segredos? "Sabia que um dia você apareceria, vovô." Tiago respondeu, seu tom misturando raiva e medo. "Você sempre soube o que estava acontecendo, não é? O que mais você tem a esconder?" As palavras eram afiadas, cortando o silêncio. A mãe de Tiago gritou para ele parar, mas já era tarde demais. A corrente tinha sido rompida. "Você não entende, Tiago. Essa não é apenas uma disputa familiar. É muito maior do que isso." A voz do avô era intensa, mas logo foi interrompida por uma explosão de gritos. Lucas achou que seu coração fosse parar. O que mais eles estavam escondendo? E então, com um movimento brusco, o avô se virou para o grupo. O homem à frente, com um olhar gelado, respondeu: "Você não tem controle aqui, velho. Quer saber como suas ações nos afetaram? Vamos acabar com isso agora." O clima tornou-se ainda mais sombrio. Lucas percebeu que havia uma conexão entre o avô e aqueles homens. Algo mais profundo, uma dívida não paga. A revelação tecia um tecido de histórias que ele nunca imaginou que existisse. O avô parecia mais um personagem de um filme de crime do que o patriarca distante que Tiago havia idealizado. "Parem!" A mãe de Tiago gritou, desesperada, mas ninguém ouviu. Então, em um ato que ninguém esperava, o avô puxou uma arma do bolso. "Se tiver que ser assim, eu não hesitarei em proteger o que é meu." As palavras eram ameaçadoras, mas a vulnerabilidade na sua voz deixava claro que ele estava tão assustado quanto todos ali. "Você não pode." Tiago começou, mas sua voz falhou. "Quer que eu seja parte disso? Essa é a verdade que você nunca me contou?" O avô balançou a cabeça, seu olhar triste. "Eu não queria que você se envolvesse. Não fiz isso por escolha. Fiz para proteger você. Você é a única esperança que nós." Esta confusão tomou conta. Tiago parecia em choque, e Lucas sentiu o peso da decisão entre eles. Como essa confissão poderia mudar tudo? O que significava ser parte de uma proteção tão pérfida? Lucas observou o conflito se desenrolar. Um turbilhão de emoções. E mesmo no meio da calamidade, ele se perguntou: quem eram verdadeiramente aqueles homens encapuzados? E então, algo aconteceu. No meio do caos, um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala, e a porta principal foi estilhaçada. Um grupo de policiais irrompeu, gritando ordens e arrastando os clientes para fora. O que estava reservado para as almas ali presentes parecia prestes a se desdobrar em algo ainda mais caótico. "O que está acontecendo?" A voz de Lucas se elevou enquanto ele tentava entender. Mas ele sabia que tudo estava prestes a explodir novamente. O avô se virou, o olhar de terror em seu rosto, e Lucas percebeu que nem tudo era o que parecia. Segredos, mentiras, proteção, tudo se entrelaçava de uma maneira que faria qualquer história parecer simples. Mas o maior desafio estava por vir. Uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. E nesse instante, Lucas viu o olhar de Tiago se tornar de determinação. Ele não estava mais perdido. Havia uma pura fúria, uma necessidade de saber a verdade. O que mais ele descobriria sobre sua família? E o que realmente estava em jogo? Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e eles precisariam enfrentar isso juntos, ou a verdade os separaria para sempre. O ar estava tenso, quase insuportável. O olhar de Tiago se perdia entre a fúria do pai e a confusão da mãe. Lucas sentiu o coração acelerar, um compasso frenético que batia nos ouvidos. Aquela revelação da mãe de Tiago pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Segredos?
Vi segredos. A voz de Tiago soava aflita. Lucas não sabia se devia se afastar ou se aproximar. Estava em choque, mas a adrenalina o puxava para perto, como se ele fosse parte daquela tempestade emocional. A situação estava tão caótica e qualquer segundo poderia mudar tudo. Então aconteceu. Uma nova explosão, dessa vez mais próxima. As portas da cozinha foram arrombadas e mais homens armados irromperam com o barulho ensurdecedor. A sala ficou em frangalhos e um grito de terror ecoou. "Estamos cercados!" gritou um cliente, enquanto o pânico se espalhava. O restaurante virou um cenário de desespero, com pratos e copos se quebrando ao chão. Tiago paralisou. "O que vocês querem?" ele perguntou, a voz tão fraquíssima que parecia que não vinha dele. A mãe dele segurou firme o braço do filho, mas a tensão no ar quase explodiu. Um dos homens apontou diretamente para Tiago. "Onde está o garoto? Você sabe do que seu avô é capaz. A hora da verdade chegou." A tensão cresceu ainda mais. Um frio percorreu a coluna de Lucas, que sentia cada célula do seu corpo se enrijeceu. "Tiago, vamos sair daqui agora!" Lucas gritou, puxando-o. Mas então, antes que conseguissem se mover, a voz da mãe de Tiago retumbou, sólida. "Tiago, não é só o seu avô que está em perigo. É você. A verdade é que você não é o que pensa ser." Essas palavras foram como um tiro no escuro. Lucas ficou sem palavras. O que isso queria dizer? O que mais Tiago escondia sobre si mesmo? As palavras da mulher ecoavam na mente de todos, fazendo a sala inteira a hesitar. Outra explosão, dessa vez mais perto. Lucas viu um brilho metálico. Assim que a poeira se assentou, ele percebeu um dispositivo brilhante na mão de um dos homens. Algo como uma granada. "Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer." Tiago desabou, o pânico estampado no rosto. "O que você quer dizer? Por que estamos aqui?" Sua mãe se aproximou, a expressão decidida. "Tiago, seu avô não é apenas um criminoso. Ele tem um passado sombrio que envolve você de uma forma que nunca imaginei. Você é parte de um legado que não pode ignorar." Foi como se o chão tivesse sumido. Lucas sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. A ideia de que Tiago estava mais ligado a tudo isso do que poderia imaginar o deixou confuso. E então, em um ato que ninguém esperava, o avô de Tiago surgiu, cercado por uma aura sombria, segurando um papel envelhecido. "Eu vim recuperar o que é meu", ele rugiu, a voz drenando a autoridade, mesmo em meio ao caos. "Tiago, isso pode não ser o que você imagina." Tiago olhou para ele, um misto de raiva e confusão. "O que você quer dizer? O que é isso?" A tensão estava insuportável. A sala estava paralisada, os olhares fixos em cada movimento do homem. O avô estendeu o papel. "É sobre sua verdadeira herança. Você realmente não sabe, meu filho?" A expressão de Tiago se transformou, a raiva dando lugar a um medo profundo. "Não, não pode ser." De repente, os homens armados começaram a recuar. Um deles puxou uma máscara, e a revelação foi um soco no estômago. Era Carlos, o melhor amigo de Lucas, que agora se juntava aos capangas do avô de Tiago. O choque se espalhou como um incêndio. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" Lucas gritou, seu coração disparando pela traição. Carlos desviou o olhar, mas não sem antes murmurar: "Desculpe, Lucas. Eu tinha que proteger minha família." As coisas tornaram-se turvas. O avô de Tiago estava ligado a algo muito mais sombrio do que imaginavam. Cada revelação era um tapa na cara. E mais, era Carlos, o amigo de Lucas, o elo perdido numa trama que não fazia sentido. Ambos os meninos se olharam, percebendo que as linhas entre os amigos e inimigos estavam se borrando. O que essa confusão significava não era apenas sobre classe ou rivalidade, mas sobre algo que comprometia suas vidas para sempre. O legado que Tiago carregava era mais pesado do que qualquer um poderia suportar.
Lucas sentiu que todos os olhos estavam fixos nele. Carlos, você não pode estar sério, mas o cenário duro e sombrio os encarava. Esse era o momento em que tudo poderia desmoronar. A verdade estava prestes a ser exposta e as consequências seriam devastadoras. A sala inteira estava em suspense, a tensão pulsando como um coração em agonia. O que mais estava escondido naquelas sombras? E até onde Tiago e Lucas estariam dispostos a ir para confrontar as verdades que até então estavam enterradas sob o véu de segredos? As respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar, mas ninguém sabia que os impactos da revelação iriam além da imaginação. O caos apenas começava. Era um misto de caos e tensão. O avô de Tiago, com aquele olhar severo, dominava a sala. Lucas sentiu o frio na barriga, enquanto Carlos, seu amigo, agora revelava a verdadeira face do cenário em que estavam. A ideia de traição e segredos enraizados nas famílias dos dois jovens obliterava qualquer resquício de conforto. Mas em meio a tudo isso, uma súbita explosão interrompeu o turbilhão de emoções. Outra porta foi arrombada, desta vez não com violência, mas sim por uma presença inesperada. Uma jovem surgiu, cabelos desgrenhados, rosto suado, mas com uma determinação tremenda. Esperem, por favor, todos vocês parem. Sua voz ecoou, cheia de energia, e fez com que os homens armados hesitassem. Todos se viraram, perplexos. Era a Ana, irmã de Tiago, que Lucas sabia estar em casa, longe daquelas confusões. Ana, o que você está fazendo aqui? Tiago parecia culpado, atraindo a atenção para si. O avô só olhou, impassível, mas um brilho de surpresa surgiu em seus olhos. Eu não podia ficar de fora. Precisamos saber a verdade. Ana avançou, desafiando o avô. Vocês estão todos perdidos. Não é só sobre dinheiro ou poder. É sobre o que somos realmente, sobre quem você realmente é, Tiago. O choque pairou no ar. Que verdade poderia Ana ter? Lucas não conseguiu desviar o olhar. A atmosfera estava carregada. O homem encapuzado, Carlos, sentiu um estremecimento. E Tiago? Seu mundo parecia desmoronar. Ana era a última pessoa que ele esperava ver ali, mas seu semblante era de quem éramos muito mais fortes juntos. Você não pode interferir, não é o seu lugar. O avô de Tiago gritou, mas Ana não se intimidou. Não, meu lugar é aqui, e eu sei sobre o que vocês estão escondendo. O passado do vovô não é somente sobre dinheiro sujo, é sobre nossa história, sobre aqueles que ele sacrificou. O silêncio foi ensurdecedor. Naquele instante, uma nova reviravolta se manifestou. A ideia de que o avô poderia ter feito algo extremamente horroroso, algo que afetaria suas vidas, parecia ganhar vida. Tiago, paralisado, mal conseguia processar. O que você quer dizer, Ana? A pressa nas palavras de Tiago era palpável. E se aquelas pessoas que ele machucou não forem desconhecidas? E se, em algum momento, eu tiver um vínculo com uma delas? As últimas palavras de Ana cortaram o ar como uma faca. O impacto de sua revelação era como um raio atravessando a escuridão. A sala estava em frangalhos. Lucas sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Inevitavelmente, se todos tinham segredos, também havia algo sobre ele que poderia chocar. Um desfecho que não tinha nenhuma ligação com sua origem. Mas, com a revelação, o foco tinha mudado, e agora o abismo que os mantinha separados poderia colidir com a verdade. Carlos estava em um dilema. Ana, você não pode falar isso. Se ele descobrir... Sua voz carregava o peso da responsabilidade. Descobrir o quê? A voz do avô soou, carregada de raiva. Você não sabe do que está falando. A raiva emanava dele, mas no fundo havia um pingo de insegurança. Você de verdade nunca me contou sobre eles. O que aconteceu com aquelas pessoas? Ana estava furiosa, desafiando um sistema que sempre tentou silenciá-la. Lucas sentiu o ar rarefeito, como se até o tempo estivesse no limite. Naquele momento, a tensão virou um estopim. Os homens armados, o avô,
a verdadeira identidade de Tiago. Tudo estava prestes a explodir. A revelação do passado estava prestes a consumir a todos. O que mais os unia e os separava. Eles eram mais do que ficaram sabendo. E, quando todos esperavam uma resposta, o avô de Tiago caiu de joelhos, numa revelação que fez todos congelarem. Eu sou responsável por mais do que vocês podem imaginar. Ele então olhou para Tiago e Ana. E as vítimas são partes de vocês. Uma onda de choque percorreu a sala, e o peso das palavras pairou no ar, deixando todos sem fôlego. O que poderia ser mais devastador do que essa verdade? O futuro deles estava em jogo, e cada um agora tinha uma escolha a fazer. O que acontece quando você descobre que sua herança te liga a um passado sombrio? Uma nova batalha estava apenas começando, e os laços que antes pareciam claros agora eram um emaranhado de confusão e dor. O que realmente significa ser parte dessa família? O avô de Tiago estava de joelhos, completamente derrotado. O choque pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Lucas sentiu o coração pesado, as palavras do velho atingindo cada um deles como um golpe. Ele poderia ser a chave para um passado emaranhado, um legado sombrio que os unia de maneiras que nunca tinham imaginado. Ana, com um olhar feroz, enfrentou o avô. O que você fez? O que mais esconde de nós? Sua voz era alta, desafiadora e a sala estava em silêncio. Cada um deles esperava pela resposta, mas nada se comparava ao que estava prestes a acontecer. De repente, um grupo de policiais irrompeu pela porta principal, fazendo a cena parecer ainda mais surreal. A confusão reinou. As ordens gritadas pelo chefe de polícia cortaram o silêncio, mas Tiago estava tão absorvido na fúria contra o avô que não notou. Todos no chão. Agora, um dos policiais gritou, e a tensão explodiu em gritos e correria. É uma armadilha, um dos homens armados bradou, enquanto tentava criar uma linha defensiva. A sala virou um palco de desespero, fazendo com que todos se movessem para escapar do caos. O avô de Tiago olhou para trás, a expressão dele mudando de autoritária para pura insegurança. Precisamos sair. Daqui! Rápido! Ele gritou. Mas, antes que qualquer um pudesse agir, algo ainda mais aterrador aconteceu. Na confusão, um homem, que até então permanecia escondido entre os capuzes dos outros, puxou um dispositivo de dentro da jaqueta. Uma bomba. O ambiente congelou em um silêncio angustiante. Ninguém se move. O que acontece aqui não pode ser exposto. Ele gritou, sua voz estrondosa cortando a multidão. O pânico tomou conta. Tivemos, todos eles, apenas um instante para perceber a gravidade da situação. Tiago, ainda em choque, apertou a mão de sua mãe. O que está acontecendo? Sua voz tremia. O homem segurou a bomba como se fosse a chave para a vida e a morte. O brilho metálico refletiu. A luz mostrando o rosto aturdido de cada pessoa na sala. Você não sabe o que seu avô fez! O homem gritou, apontando o dedo trêmulo para o avô de Tiago. A adrenalina subiu. Os policiais tentaram manter a calma, mas cada um deles estava tão atordoado quanto quem estava há anos esperando por respostas. O avô de Tiago tentou se defender. Eu fiz o que precisava para proteger minha família. Não foi só por dinheiro. Havia vidas em jogo. Mas suas palavras soaram vazias. E a voz do homem se elevou. Quantas vidas você sacrificou para manter seu segredo? O legado que você protege é uma maldição. E agora você nos colocou nessa bagunça. A sala estava em frenesi. Todos os olhares se voltaram para o avô de Tiago. E a raiva começou a se transformar em algo mais profundo. As vozes se misturavam em um turbilhão, gritos e súplicas flutuando no ar como fumaça. Então, a tensão se concentrava novamente, em uma única direção. E a enorme bomba refletia a luz como um símbolo sombrio do que estava em jogo. Tiago olhou desesperado para Ana e Lucas. Os olhos deles se cruzaram. O que fazer? Era um momento de escolha.
um divisor de águas. Decidir entre salvar a própria pele ou enfrentar juntos os monstros que haviam emergido do passado. O que mais o avô tinha escondido? E então, uma nova revelação explodiu dentro dele. Tiago se virou para o avô, o ódio misturado com dor. Você me disse que sempre quis me proteger, mas agora estou em perigo por causa de você. O que mais você esconde? O que é esse legado? A resposta estava prestes a ser revelada quando, no meio do tumulto, o homem com a bomba se virou. Você quer saber a verdade? A verdade é que você é o que eles desejavam esconder. Você é o único que pode quebrar a maldição. Ele olhou diretamente para Tiago, os olhos cheios de um misto de medo e raiva. O silêncio tomou conta. O tempo parecia parar. O avô de Tiago começou a mudar de cor. A verdade que estava prestes a sair soava mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O que significava ser parte desse legado que todos pareciam temer? Tiago, não, murmurou Lucas, sem saber o que poderia acontecer a seguir. As consequências dessa revelação inominável eram incalculáveis. E nesse instante, todos perceberam que nada seria como antes. O futuro deles estava se desenhando em um abismo de incertezas. E a única certeza que restava: o caos estava apenas começando, e a verdade prometia levar todos a um desfecho devastador. O que mais estava escondido nas sombras da história deles? O tempo parecia parar, e a tensão na sala era palpável. O homem com a bomba olhava atentamente para Tiago, que estava em choque, seu rosto pálido refletindo o horror nas palavras que acabara de ouvir. Você é a chave para quebrar a maldição? Ele não conseguia entender. O avô, agora de joelhos, parecia menos um poderoso patriarca e mais um homem completamente cercado por suas próprias mentiras. Chega! Ana gritou, com a voz firme, cortando a atmosfera pesada. Isto não é sobre nós, mas sobre as vidas que foram devastadas por causa de você. A verdade estava ali, nua e crua, e havia uma centelha de esperança na determinação dela. Nesse momento, Tiago sentiu algo despertar dentro dele. O peso da responsabilidade o sobrecarregava, mas a injustiça do que estava acontecendo o fez se levantar. Se sou eu a única esperança, então não posso mais ficar em silêncio. Ele olhou para sua mãe, seus olhos se encontrando, ambos compreendendo o que estava em jogo. Vamos enfrentar isso juntos, por todas as vítimas. A conexão entre eles foi intensa, como se suas forças combinadas formassem um escudo. O avô, ainda no chão, olhou para Tiago, seus olhos cheios de arrependimento. Eu fiz o que fiz para proteger você. Nunca quis que chegássemos a isso. Mas suas palavras soaram vazias, para todos ali. O legado não era algo que poderia ser simplesmente herdado. Era uma carga, e agora todos eles estavam nela juntos. A tensão continuou a aumentar. O homem armado, nervoso, apertou o dispositivo. Você precisa quebrar a maldição, ou todos nós pagaremos por isso. Ele olhava para Tiago como se o destino de todos estivesse em suas mãos. E naquele segundo, Tiago percebeu. Não era sobre o que ele herdou, mas sobre como poderia reescrever sua história. Sei o que o avô fez. Sei que algumas verdades são sombrias, mas quero mudar isso. Ele gritou. Um murmúrio percorreu a sala. O apoio de sua mãe e de Ana estava claro. E com isso, ele sentiu a força deles impulsioná-lo, como se eles estivessem prontos para lutar. O avô começou a falar. Sua voz hesitante ecoava no ambiente tumultuado. Nós temos que expor tudo, e se esse legado for quebrado de verdade, pode acabar com a dor que causamos. Foi então que a polícia, determinada a resolver a situação, avançou. O coronel se posicionou à frente com a autoridade que exigia respeito. Deposite a bomba. Ninguém precisa se machucar. Todos estavam seguros de que a virada estava se formando. Podiam juntá-los e restaurar o que havia sido destruído. E enquanto os nervos estavam à flor da pele, Tiago olhou mais uma vez para o avô. Isso termina hoje. Não por rancor, mas para que possamos avançar. Há coisas que simplesmente não podemos ignorar. Ele se virou para Ana e Lucas.
nervosos, mas prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Em um momento de clareza, o avô assentiu. As lágrimas escorriam por seu rosto. Desculpe-me, a verdade precisa vir à tona, e talvez, apenas talvez, possamos encontrar um caminho de volta. A sala finalmente começou a se acalmar. O homem que segurava a bomba começou a hesitar. Os outros homens armados lentamente baixaram suas armas. O legado que antes parecia ser um fardo finalmente começava a parecer uma possibilidade de redenção. E enquanto os policiais se moviam para tomar controle da situação, Lucas olhou para Tiago. Ambos tinham descoberto muito sobre si mesmos. Ninguém sabia exatamente o que o futuro reservaria, mas aquela noite havia gerado esperanças novas e sombrias verdades. Uma nova narrativa estava em construção, e eles não iriam deixá-la se perder. A cena se dissipou enquanto os primeiros raios do amanhecer começavam a aparecer, revelando um caminho incerto, mas cheio de promessas. As relações mudariam, os laços se fortaleceriam. Era uma nova oportunidade não apenas para Tiago e sua família, mas para todos eles. E assim, a história deles, marcada pelo caos e reviravoltas, deixava perguntas no ar. O que mais eles descobririam? E quais segredos ainda estavam enterrados na sombra? Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Você faz toda a diferença. Vamos juntos criar essa comunidade incrível.